Achar a distância do ponto P à reta R, nos casos a seguir. Usaremos o seguinte roteiro para calcularmos a distância entre reta e ponto. Primeiramente, vamos procurar pelas coordenadas de um ponto A, que pertença à reta R. Em seguida, determinamos as coordenadas do vetor A, P. Também devemos procurar um vetor diretor, V, da reta R. Se ela for fornecida em versão paramétrica ou em versão simétrica, teremos o vetor facilmente. Porém, se for outro tipo de equação da reta, iremos buscar por um segundo ponto, B, da reta, para que possamos usar como vetor diretor o vetor A, B. Precisaremos também calcular o produto vetorial entre os vetores V e A, P. Isso será necessário porque vimos no capítulo 3 que o módulo do produto vetorial entre dois vetores é igual à área do paralelogramo definido por eles. Com a relação base vezes altura, determinaremos a distância desejada. A relação base vezes altura mencionada para o paralelogramo trata a base dele como vetor V e a altura dele como a distância desejada. Então, a distância solicitada pelo enunciado será dada pelo módulo do produto vetorial entre os vetores V e A, P, sobre o módulo do vetor V. Questão 3. Distância entre o ponto P, de coordenadas 2, 3 e -1, e a reta R, de equação paramétrica, x igual a 3 mais t, y igual a -2t, e z igual a 1 menos 2t. Da parte constante da equação paramétrica, percebemos que a reta R tem o ponto A, de coordenadas 3, 0 e 1. Isso nos leva ao vetor A, P, que fica com coordenadas -1, 3 e -2. Observando os coeficientes de t na equação paramétrica, obtemos o vetor diretor V, da reta, de coordenadas 1, -2 e -2. Seguindo nosso roteiro, vamos calcular o produto vetorial entre os vetores V e A, P. Usaremos o método do determinante para esse cálculo. Aplicamos o método de Sarrus neste determinante. E agrupando os vetores do mesmo tipo, concluímos que este produto vetorial resulta no vetor de coordenadas 10, 4 e 1. Usaremos efetivamente a fórmula que calcula a distância entre um ponto e uma reta. Substituímos as coordenadas dos vetores necessários. Aplicamos a fórmula do módulo. Operamos as potências. E finalizando a operação, com decomposição por números primos e as devidas simplificações, concluímos que a distância desejada vale raiz de 13. Questão 4. Distância entre o ponto P, de coordenadas 1, -1 e 0, e a reta R, de equação paramétrica, x igual a 2 menos t, y constante igual a 0, e z igual a t. Dos termos constantes da equação paramétrica, obtemos o ponto A, de coordenadas 2, 0 e 0. Este ponto pertence à reta. Isso nos leva a um vetor A, P, de coordenadas -1, -1 e 0. Observando os coeficientes de t na equação paramétrica, obtemos o vetor diretor da reta, de coordenadas -1, 0 e 1. Calcularemos o produto vetorial necessário. Usaremos novamente o método do determinante. E aplicamos o método de Sarrus. Agrupando os vetores do mesmo tipo, concluímos que este produto vetorial resulta no vetor de coordenadas 1, -1 e 1. Usaremos a fórmula da distância entre ponto e reta. Substituímos as coordenadas dos vetores necessários. Aplicamos a fórmula do módulo. Calculamos as potências. Operamos a soma, e com a racionalização por raiz de 2, concluímos que esta distância é de raiz de 6 sobre 2. Questão 5. Distância entre o ponto P, de coordenadas 3, 2 e 1, e a reta R, de equação reduzida, y igual a 2x, e z igual a x mais 3. Com x igual a 0, a reta R nos dá o ponto A, de coordenadas 0, 0 e 3. Isso nos dá o vetor A, P, com coordenadas 3, 2 e -2.
Não temos de imediato um vetor diretor para a reta, então, vamos determinar um segundo ponto dela. Com x igual a 1, temos na reta o ponto B, de coordenadas 1, 2 e 4, e com isso, usamos como vetor diretor da reta o vetor A, B, de coordenadas 1, 2 e 1. Calcularemos o produto vetorial necessário para o cálculo da distância. Aplicamos o método do determinante neste produto vetorial. E aplicamos o método de Sarrus neste determinante. Agrupamos os vetores do mesmo tipo, e obtemos o vetor de coordenadas, -6, 5 e -4. Aplicaremos novamente a fórmula da distância entre ponto e reta. Aplicamos o módulo nos vetores. Operamos as potências. E operando as somas, temos como resultado, raiz de 77 sobre 6, já em versão irredutível. Questão 6. Distância entre o ponto P, de coordenadas 0, 0 e 0, e a reta interseção entre o plano de equação geral, 2x menos y mais e menos 3 igual a 0, e o plano de equação geral, x mais y menos 2e mais 1 igual a 0. Nossa dificuldade inicial será a de extrair pontos e um vetor diretor para a reta, R. Porém, conforme vimos no capítulo 6, quando precisamos encontrar a interseção entre dois planos, devemos escrever duas de suas variáveis em função da terceira variável. Por exemplo, neste caso, tentaremos isolar y e z em função de x. Começaremos somando as equações dos dois planos, pois isso faz com que a coordenada y seja anulada. Transferimos o termo menos z para o lado direito da equação, e concluímos que z é igual a 3x menos 2. Reobservamos a primeira equação do plano fornecida. Substituímos a identidade obtida para z em função de x. Agrupamos os termos semelhantes, e concluímos que y é igual a 5x menos 5. Portanto, a reta R tem pontos com coordenadas x, 5x menos 5, e 3x menos 2. Nessas coordenadas obtidas para a reta, com x igual a 0, temos o ponto A, de coordenadas 0, menos 5, e menos 2. E com x igual a 1, obtemos o ponto B, de coordenadas 1, 0 e 1. Podemos agora calcular o vetor A, P, que fica com coordenadas 0, 5 e 2. E também o vetor diretor A, B, da reta, que fica com coordenadas 1, 5 e 3. Operaremos o produto vetorial entre esses dois vetores. Aplicamos o método do determinante no produto vetorial. E o método de Sarrus neste determinante. Agrupamos os vetores do mesmo tipo, e chegamos ao vetor de coordenadas -5, -2 e 5. Usaremos mais uma vez a fórmula da distância entre ponto e reta. Aplicamos o módulo nos vetores. Operamos as potências. E concluímos que esta distância vale, já em versão irredutível, raiz de 54 sobre 35. Questão 7. Distância entre o ponto P, de coordenadas 3, menos 1 e 1, e a reta R, de equação paramétrica, x igual a 2 mais t, y igual a 3 menos 4t, e z igual a menos 1 mais 2t. Da equação paramétrica, obtemos rapidamente um ponto A, que pertença a ela, que tem coordenadas 2, 3 e menos 1. Isso nos leva a um vetor A, P, de coordenadas 1, menos 4 e 2. Além disso, também conseguimos rapidamente um vetor diretor para a reta, que tem coordenadas 1, menos 4 e 2. Calcularemos então o produto vetorial entre eles. Usamos o método do determinante e o método de Sarrus, o que nos leva ao vetor de coordenadas 0, 0 e 0. Aqui, vale a pena a reflexão. Como o vetor A, P e o vetor diretor V têm relação de multiplicidade, temos que o ponto P também pertence à reta R, e portanto, a distância entre ele e a reta deve ser nula. Mesmo assim, mostraremos isso prosseguindo com os cálculos. Aplicamos a fórmula da distância entre ponto e reta.
E o módulo do vetor nulo é igual a zero, o que nos leva à distância nula mencionada. Questão 8. Distância entre o ponto P, de coordenadas 1, 2 e 3, e a reta R, que é dada pelo eixo x. Como a reta R é igual ao eixo x, podemos usar dela o ponto A, de coordenadas 1, 0 e 0, e também, como vetor diretor da reta, o vetor unitário I, de coordenadas 1, 0 e 0. Isso nos leva a um vetor A, P, com coordenadas 0, 2 e 3. Calcularemos o produto vetorial necessário. Usaremos o método do determinante e o método de Sarros. Isso nos leva ao vetor de coordenadas 0, menos 3 e 2. Aplicamos a fórmula da distância entre ponto e reta. Substituímos os vetores necessários para a fórmula. Aplicamos o módulo neles. Calculamos as potências. E concluímos que essa distância vale raiz de 13. Questão 9. Distância entre o ponto P, de coordenadas 1, 2 e 3, e a reta R, que desta vez é dada pelo eixo Z. De modo análogo ao da questão anterior, usaremos como ponto A, o ponto de coordenadas 0, 0 e 1, e como vetor diretor, o vetor unitário K, de coordenadas 0, 0 e 1. Assim, o vetor A, P, fica com coordenadas 1, 2 e 2. Calcularemos o produto vetorial do nosso roteiro. Aplicamos o método do determinante e o método de Sarros no determinante. Isso nos leva ao vetor de coordenadas menos 2, 1 e 0. Aplicaremos novamente a fórmula de distância entre reta e ponto. Substituímos as coordenadas dos vetores necessários. Aplicamos a fórmula do módulo. Operamos as potências. E concluímos que a distância solicitada vale raiz de 5. Questão 10. Distância entre o ponto P, de coordenadas 1, 2 e 3, e a reta R, de equação paramétrica, x constante igual a 1, e z constante igual a menos 1. Como a reta R tem coordenadas x e z constantes, iremos manter o valor dessas coordenadas, e tomar duas possibilidades quaisquer para a coordenada y, já que ela não tem restrições. Isso nos dá dois pontos pertencentes a ela. O ponto A, de coordenadas 1, 0 e menos 1, e o ponto B, de coordenadas 1, 1 e menos 1. Com esses pontos em mãos, temos o vetor A, P, que fica com coordenadas 0, 2 e 4. E usaremos como vetor diretor para a reta, o vetor A, B, que fica com coordenadas 0, 1 e 0. Calcularemos o produto vetorial entre esses dois vetores. Usaremos o método do determinante. Aplicamos o método de Sarros neste determinante. E concluímos que o vetor resultado tem coordenadas 4, 0 e 0. Aplicamos a fórmula da distância entre ponto e reta. Calculamos os módulos dos vetores da fórmula. Calculamos as potências. E concluímos que esta distância vale 4. Se o vídeo te ajudou nos estudos de geometria analítica, e caso queira nos ajudar neste projeto, deixe um like e se inscreva no canal. O nosso canal tem o objetivo de ajudar as pessoas em qualquer nível da matemática. Portanto, se quiser resolução de outros livros de matemática, deixe sua sugestão nos comentários. Agradecemos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.